Boa noite, gente. Boa noite. Ânimo. Estamos começando mais uma jornada. Então, muito boa noite, gente. Como qualquer apresentação, como qualquer início, temos que começar o nosso trabalho fazendo aí as devidas apresentações. É um prazer enorme voltar aqui à cidade de São Paulo, recebido o convite do Dilane, para compartilhar com vocês, tentar conduzir vocês ao longo dessa jornada aventuresca pela nossa querida Contabilidade Geral. Este que vos fala é Cláudio Cardoso. Cláudio Cardoso, serei condutor de vocês ao longo das nossas 14 jornadas de contabilidade geral. Cláudio Cardoso, para aqueles que gostam de saber e dão valor a esse tipo de informação, Cláudio Cardoso, profissional de contabilidade, formado em contabilidade pela UERJ em 2002, professor de contabilidade geral e avançada lá no Rio e aqui em São Paulo já há cerca de 3 anos, 4 anos, fiscal de rendas do município do Rio de Janeiro, aprovado no concurso do ISS de 2002. Então, gente, tem gente que avalia professor pelo currículo, então fica aí os caras julgar se o currículo é bom ou se o currículo é ruim. Na verdade, o grande interesse nosso aqui é que você saia daqui e renda bastante, tá certo? Independente de quem é ou quem deixa de ser o professor. Que a aula seja proveitosa e você consiga aproveitar e render bastante. Começando a falar sobre o planejamento do nosso curso. Esse curso é um curso chamado Básico Fiscal. E essa turma é a turma de teoria. Esta é uma turma de teoria, com uma duração prevista de 14 encontros, que vão das 19 às 22 horas, completando 42 horas de carga horária. Cláudio, você diz que essa turma é a turma de básico fiscal de teoria. Então não teremos exercícios? Teremos exercícios. Agora, o que eu quero deixar muito claro para você aqui nesse momento, que essa aqui é uma turma destinada àquela pessoa que está partindo do zero em contabilidade. Eu considero aqui que todo mundo é absolutamente leigo, cego em contabilidade. Então, por isso eu já peço a paciência de alguns aqui que talvez já tenham visto a contabilidade, porque eu vou começar a contabilidade do início, falar de conceitos, falar de toda a parte teórica, depois vou falar de débito e crédito, como se debita, como se credita uma conta. E eu estou dizendo isso, gente, porque sendo uma turma que parte do zero, os exercícios que nós vamos trabalhar aqui são exercícios de ilustração. São alguns exercícios salpicados pelos pontos que nós vamos passar. Então vamos fazer 2, 3 questões sobre cada assunto que nós passarmos, muito mais a título de mostrar a você como isso pode ser cobrado em prova, fixar o conhecimento, do que propriamente fazer questões de alto índice, tá certo? Alto grau de complexidade, para que você se sinta preparado para a prova. Esse tipo de trabalho, exercícios mais profundos, coisas mais específicas, são trabalhos posteriores a essa turma. Né? Você termina, faz a teoria, domina a teoria, e então a gente parte para fazer exercícios mais elaborados. Tá certo? Então, o foco aqui, gente, é uma turma de teoria com alguns exercícios meramente ilustrativos. Tá certo? Eu costumo dividir essa turma em 3 momentos específicos. Primeiro momento, que eu chamo de alfabetização. Certo? Todo mundo, quando precisa aprender português, quando o cara quer aprender função sintática, quer aprender aquelas coisas mais complicadas do português, primeiro ele tem que aprender a ler e a escrever. Quando o cara quer aprender na matemática, a trigonometria, o diferencial, o integral, o cara primeiro tem que saber somar e subtrair. Na contabilidade não é diferente. Contabilidade é uma ciência também. Veremos aqui hoje. É uma ciência também que tem procedimentos mais simples, procedimentos mais complexos. Então, para você chegar aos procedimentos mais complexos, primeiro você tem que aprender
o beabá, aprender a ler e escrever contabilmente falando. Então, nosso primeiro momento é o que eu chamo de alfabetização. São os conhecimentos iniciais. Então, vamos ver toda a base teórica da contabilidade, aquilo que alicerceia a nossa ciência. Vamos falar de escrituração, débito e crédito, partidas dobradas. Quando você estiver seguro com relação a isso, aí nós vamos passar para o segundo momento, que é o momento em que, sabendo debitar e creditar, que é a nossa linguagem, é a nossa alfabetização, nós vamos passar a ver algumas transações, algumas situações que ocorrem no cotidiano de uma empresa, tá certo? E vamos ver como registrar esses fatos na contabilidade dessa empresa. Nós vamos passar e vamos verificar como uma empresa registra operações de compra e venda de mercadorias, como uma empresa deprecia seus bens, diversos tipos de transações contábeis ou de operações contábeis fundamentais. E finalmente chegamos ao terceiro momento do nosso curso, que são as demonstrações contábeis obrigatórias. Veremos que depois de registrar toda a vida patrimonial da empresa, nós vamos fazer relatórios sintéticos que evidenciem a situação patrimonial dessa empresa. Esse relatório chama-se demonstrações. É o terceiro momento do nosso curso, quando falaremos de balanço patrimonial, demonstração do resultado do exercício e demonstração dos lucros ou prejuízos acumulados. Coloco aqui no quadro o meu e-mail. ccardoso.contábil@gmail.com. Peço a gentileza de todos vocês de utilizarem este e-mail para fins estritamente profissionais ligados à contabilidade. Então enviem, usem esse e-mail para tirar dúvidas sobre a teoria, questões de prova que você não conseguiu resolver. Use esse e-mail para fazer sugestões, críticas, e se você for maluco o suficiente, até para fazer elogios. Tá certo? Mas, por gentileza, não utilize esse e-mail para fins de dia a dia, fins de lazer. Então não me mandem, por favor, piadas, correntes, etc e tal, nada que diga que se eu não repassar para 1000 pessoas eu vou ter azar na amor por uma semana, nada que diga que o Bill Gates está distribuindo dinheiro, porque infelizmente eu adoro piadas, esse tipo de coisa, mas nem sempre eu tenho tempo de responder a tudo, e seria muito deselegante, mal educado da minha parte, não responder a algum e-mail. Então não me coloquem, por favor, nessa lista de e-mails pessoal de vocês, usem isso aqui somente realmente para fins de contabilidade, tá certo? Hoje é dia 4/7/2008. Com relação ao material de vocês, você tem uma apostila que você há de perceber com o decorrer do tempo que é um material bastante detalhado. É uma apostila com 150 folhas, que eu acho que está dividida aí em 2 pedaços, não é isso? Essa divisão foi feita basicamente só para poder comportar o peso do material na internet, não tem uma divisão lógica, tá certo? Mas o que eu quero falar sobre esse material é o seguinte: esse material ele é praticamente um livro. Uma lapidada aqui, uma lapidada acolá, e muito em breve esse material virará um livro. Então você tem uma excelente fonte, modéstia à parte, uma excelente fonte de consulta. Você não precisa, pelo menos para a teoria, por enquanto, utilizar-se de nenhum livro de apoio. Talvez quando o nosso curso evoluir um pouquinho mais, a gente precise mais trabalhar exercícios, eu venha a indicar algum tipo de material. Quase tudo que eu vou comentar aqui na frente está amarrado e escrito na sua apostila na sequência em que eu vou seguir a nossa aula. Certo? Então, quem gosta de fazer eu vou botar aqui quadros esquemáticos, tópicos, lembretes. Quem gosta de copiar para depois chamar, sinta-se à vontade, mas não é imprescindível. Está tudo escrito na sua apostila. Quando não estiver, eu vou dizer, olha gente, isso aqui não tem na apostila, anota que isso aqui é importante, por gentileza. Tá legal? Todo início de curso tem esses esclarecimentos iniciais, estou tentando me lembrar se eu esqueci de alguma coisa a mais. Passo então a palavra a vocês, para que vocês me ajudem a lembrar do que mais eu posso ter esquecido com relação ao início do nosso curso, planejamento,
como a coisa vai acontecer, como vai deixar de acontecer. Quem tem algum tipo de dúvida ou curiosidade antes da gente começar o nosso trabalho? Sim? Não temos dúvida? Tudo claro? Claríssimo? Alguém aqui já ouviu falar que a contabilidade está experimentando uma experiência nova, que é uma lei nova que altera o bojo das demonstrações contábeis obrigatórias? Alguém aqui já ouviu falar da lei 11.638 de 2007? Sim ou não? Já ouviu falar? Lei 11.000, por enquanto você nem anotar, tá? Depois você vai cansar de ouvir falar dela. Porque eu achei que alguém pudesse ter a seguinte pergunta: Cláudio, o nosso curso já estará atualizado por essa lei 11.638, que mudou muita coisa na contabilidade? Afinal de contas, essa lei é nova, saiu 28 de dezembro do ano passado. Nosso curso já está atualizado? Sim. Você já vai fazer um curso atualizado pelo que há de mais recente, do que está valendo em termos de contabilidade. Tá legal? Para apoiar o nosso trabalho, temos o nosso queridíssimo quadro e temos aqui a nossa magnífica, maravilhosa lousa digital. Eu ouvi dizer que ela engole professores que não sabem utilizá-la muito bem. Por conta disso, e como é minha primeira experiência com a lousa digital, eu vou ensaiar tímidos passos com a nossa lousa digital. Se não funcionar, prometo que na semana que vem eu chego aqui mais cedo e fico aqui 2 horas igual um maluco, treinando para conseguir utilizar esse negócio. Afinal de contas, essa lousa é muito mais complicada do que aprender contabilidade. É verdade? Muito que bem, minha gente. Se não temos mais dúvidas com relação ao andamento do nosso curso, vamos então parar com o blá blá blá. O papo está muito animado, vocês são muito simpáticos, mas a gente tem trabalho para fazer, né? Então vamos começar o nosso trabalho falando da nossa queridíssima contabilidade, abrindo a sua apostila na sua página de número 7. Lá vou eu. E vamos começar a trabalhar o conceito da nossa contabilidade. O que é a contabilidade? Contabilidade, como qualquer ciência, possui diversos estudiosos, diversos doutrinadores. Cada qual, respeitável por sinal, tenta estabelecer um conceito para a ciência. Então temos diversos conceitos para a ciência contábil. O que eu trago aqui para vocês é o conceito mais consagrado da contabilidade, aquilo que mais aparece em prova, portanto, é o que nós vamos nos valer para estudar. Contabilidade é, objetivamente, um sistema de informação e avaliação destinado a prover seus usuários com demonstrações e análises de natureza econômica, financeira, física e de produtividade, com relação à entidade objeto da contabilização. Gostaram? Bonito isso, né? Cláudio, entendi nada. Sei nada do que você está falando aí. Falou grego. Então vamos lá, gente. Vamos desvendar o que ele quer dizer com isso. Ele disse, então, que a contabilidade é um sistema. Contabilidade é um sistema. Sistema de informação Eu posso passar para o quadro de lá? Posso usar os dois quadros ao mesmo tempo? Posso, né? Contabilidade é um sistema de informação e avaliação.
Então nós queremos produzir informações, dados e avaliar, interpretar esses dados. Que dados são esses, gente? Dados relativos ao que nós veremos logo a seguir, que é o objeto da contabilidade, o patrimônio de determinada pessoa. Desde que o mundo é mundo, desde os primórdios, que o homem sente a necessidade de controlar o seu patrimônio. Não preciso falar disso. Todo mundo aqui controla o seu patrimônio, não é verdade? Cada um de vocês aqui tem o seu patrimônio e, da sua maneira, controla o seu patrimônio. E para controlar, você precisa produzir, obter informações, e dessas informações você vai avaliar como se comporta o seu patrimônio e vai tomar medidas, é ou não é? Bom, esse mês eu gastei R$2.000. Estou gastando mais do que eu ganho. Essa é a minha informação. Se eu estou gastando mais do que eu ganho, o que eu tenho que avaliar? Tenho que reduzir meus gastos. Então, nós queremos produzir informações para melhor avaliar o patrimônio de determinadas pessoas. Que pessoas são essas? Como eu disse, cada qual tem o seu patrimônio. Porém, o que acontece com o patrimônio da colega aqui da ponta direita, ou do colega da ponta esquerda, é problema pessoal de cada um. Então, é informação que diz respeito somente a si mesmo. O patrimônio de cada pessoa física responde a cada uma dessas pessoas. Porém, nós vamos estudar daqui a pouco o campo de aplicação da contabilidade e vamos ver que a contabilidade se aplica também e principalmente às pessoas jurídicas, às empresas. As empresas têm patrimônio, tá certo? E controlar um patrimônio, gente, de uma empresa é necessidade tanto da empresa, tá certo? Então, ela precisa obter informações sobre seu patrimônio e avaliar a sua atuação, mas também são informações de interesse público, não é verdade? Existem muitas outras pessoas interessadas nas informações geradas no patrimônio de uma empresa, não é verdade? Afinal de contas, a quem importa como anda, por exemplo, o patrimônio da Petrobras? A quem importa? Importa aos sócios da Petrobras, importa aos diretores e acionistas da Petrobras, importa ao governo, importa aos financiadores, importa aos empregados, importa ao público em geral. Então, gente, é necessário que, se eu tenho informações que são de domínio público, que interessam a pessoas as mais variadas possíveis, que eu levante informações desse patrimônio de maneira padronizada. Né? Que eu levante informações que sejam parametrizadas, padronizadas, que sejam, boa noite, que sejam comparáveis, que sejam interpretáveis dentro de uma linguagem única. Se cada empresa começar a agir de um jeito e escrever do jeito que acha que deve ser, ninguém vai entender nada. Tá certo que não há um padrão. Também não poderíamos comparar, tá certo? Então é necessário que se produzam informações para que possamos avaliar, mas que façamos isso de maneira padronizada, sistemática. Então nós temos aí um sistema de informação e avaliação que se destina a quê? A prover os usuários dessa informação e eu acabei de falar aqui de diversas classes de usuários da informação, né? Sócios, diretores, bancos, governo. Então, é um sistema que produz informação para que os usuários da informação possam melhor avaliá-la. Então, a ideia é prover os usuários das informações com demonstrações e análises. Então nós queremos
levantar esses dados, obter informação, compilar essas informações, sintetizar da melhor maneira possível as informações, para então o usuário poder avaliar. Então o que nós fazemos? Levantamos a informação e a sintetizamos na forma de demonstrações, na forma de análises, para que possa então ser melhor avaliada. Demonstrações e análises de natureza econômica. E sempre que eu me referir aqui à natureza econômica, à dimensão econômica da contabilidade, eu estou me referindo à busca do resultado. Eu estou me referindo à procura e à apuração do resultado. Se uma determinada empresa tem lucro ou se uma determinada empresa tem prejuízo. Isso é dimensão econômica, a busca do resultado.